Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Fran e quero continuar falando contigo sobre essa questão de coronavírus. Inclusive, se você não viu, ontem eu coloquei uma postagem bem importante falando sobre o egoísmo de muitas pessoas neste momento de crise. Então, se você não leu, procura lá nas minhas redes sociais, no Instagram e no Facebook, e você vai encontrar esse texto. É um texto bem legal para você conseguir refletir sobre esse assunto que é muito importante. Mas ainda nesse clima de falar de coronavírus, não quero trazer más notícias sobre o coronavírus, mas quero trazer boas notícias. Tu já parou para pensar que o coronavírus está nos obrigando, a nós como humanidade, a parar e repensar algumas coisas que há algum tempo estavam meio que perdidas ou esquecidas? E no meio dessa questão da pandemia do coronavírus, muitas coisas boas que talvez como humanidade nós havíamos perdido, elas estão se restaurando e de certa forma, não acho estranho o que eu vou falar, o coronavírus ele está nos rehumanizando. Está nos fazendo pensar em valores e cuidados que a gente não tinha parado para avaliar, como por exemplo, a valorização e o cuidado com os idosos. Já parou para pensar nisso? Hoje em dia os idosos eles não são tão valorizados assim e muitas vezes não temos um olhar tão carinhoso sobre eles. E hoje em dia as pessoas estão tendo esse cuidado em relação aos idosos. Tenho visto muitas pessoas postarem nas suas redes sociais que elas estão se dispondo a ir ao mercado para os idosos, que eles não precisam sair de casa, é só chamar que essas pessoas estão dispostas. E não é o seu avô, não é porque é o avô ou um conhecido, é qualquer idoso que precisar. Achei isso muito interessante. Outra coisa interessante que tenho observado aqui na minha cidade, o supermercado, alguns deles você faz fila para entrar e vai entrando pouco número de pessoas por vez. Antigamente você não conseguia esperar na fila e agora é necessário que você espere. Outras coisas importantes como, por exemplo, parar. Quantas pessoas não conseguem parar? E essa pandemia, essa questão do coronavírus está ensinando você que sim, você pode parar, que sim. Quantas empresas, talvez que você trabalha, tem máquinas lá que não podem nunca ser desligadas e neste momento estão sim sendo desligadas. Eu estava pensando o benefício para o meio ambiente, essa paralisação que está acontecendo. O fato de todo mundo parar e se resguardar. Outra coisa boa que o coronavírus está trazendo pra gente é estar em família. E algumas pessoas vão ter que nesse período aprender a estar em família, porque é você que tem que ficar com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa. Não dá pra ir pro shopping, não dá pra sair por aí pra passear, não dá pra ir no cinema, é pra você ficar em casa e achar atividades que você vai fazer junto com a sua família no seu lar. E o coronavírus está dispondo para você essa oportunidade de você conseguir redescobrir o quanto é maravilhoso estar na sua casa. Outra coisa importantíssima que o coronavírus me fez pensar. Eu sou uma pessoa muito afetiva e eu gosto muito de abraçar. Então, quando as pessoas chegam aqui no meu consultório, eu já abraço, dou as boas-vindas. E agora, sabe, quando a pessoa chega, eu dou aquela paradinha, as pessoas também. E agora eu tô sentindo falta do abraço. Já parou pra pensar que uma pandemia faria com que eu e você sentiríamos falta de poder abraçar alguém? Mas é exatamente isso. Olha que coisa boa você poder sentir a falta do abraço, para que quando você possa abraçar novamente, você possa entender o quanto é valioso essa demonstração de carinho. Outra situação interessante. Eu sou adventista do sétimo dia, sou guardadora do sábado. Amanhã era o dia em que eu estaria indo para minha igreja e ali, junto com os meus irmãos, estaríamos congregando e prestando o nosso culto de adoração a Deus. Porém, amanhã isso não será possível. As igrejas adventistas estarão todas elas com as suas portas fechadas. E eu confesso pra você que, eu vou à igreja adventista há 30 anos e todo sábado eu tô lá. E sabe que isso tinha entrado meio que numa rotina, isso tinha entrado meio que num automático, mas agora a falta, o fato de não poder estar lá com os meus irmãos faz com que eu sinta falta e desejo de querer estar lá. Outra questão interessante, sabe que nesse momento as pessoas estão começando a olhar e se voltar e pensar em Deus? Quantas correntes de oração tenho recebido no meu WhatsApp? Quantos convites para que eu e você possamos nos unir em oração, para que Deus tenha misericórdia de nós e nos salve? Amados, você percebe quanta coisa está acontecendo à nossa volta por conta do coronavírus? Se proteja, sim, para que você evite o contágio. Cuide de você e cuide dos outros. Mas aproveite este momento de aprendizado que o coronavírus está proporcionando para você. Sabe,
Eu sei que não foi Deus que causou esse problema, mas eu vejo a mão de Deus no meio da desgraça para transformar a mim e a você, para nos rehumanizar, para que a gente consiga ter esse olhar carinhoso sobre o outro, para que eu consiga ser menos egoísta e que eu vá no mercado e compre só aquilo que eu preciso, porque outras pessoas também precisam ir lá. Deus tem trabalhado e tem atuado, e eu acredito que você deve parar e pensar que esse momento de crise é o momento em que nós possamos revelar o que há de melhor em nós. Então seja gentil, seja solidário, seja respeitoso, faça a quarentena como é necessário que seja feito. Cuide da sua saúde, estenda a mão ao próximo e, principalmente, continue crendo e clamando a Deus que Ele tenha misericórdia de nós e cuide da nossa nação. Então, se eu pudesse dizer obrigado, coronavírus, por esses aprendizados, com certeza é isso que tenho a dizer. Obrigada por esta situação tão difícil estar nos ensinando coisas importantes sobre o que é de fato ser humano. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo até aqui, viu? Compartilhe com outras pessoas para que mais pessoas possam entender que esse momento, além de ser um momento de crise, também é um momento de libertação, de aprendizado e de felicidade. Um grande abraço para você, beijinho de longe e fique com Deus.